Ok, então falávamos aí sobre a apropriação das coisas, sobre o estabelecimento do direito burguês, o Código 16, o Código 2002 e tal, né? Então, observe o seguinte, os bancos sempre tentaram, porque diz o Rockefeller o seguinte, ele não sabia quais são as 7 maravilhas do mundo, mas a oitava ele sabia que eram os juros compostos, né? Juros compostos quer dizer o seguinte, juros capitalizados mensalmente. Pode ser trimestralmente, pode ser semestralmente, anualmente, mas juros que se amontou uns sobre os outros. Isso é maravilhoso, porque a pessoa ganha dinheiro desse jeito, né? No estabelecimento da composição dos juros tornarem-se compostos, eles se encadeiam, eles sobre eles mesmos. Isso até foge um pouco da nossa mente, porque você não consegue ver coisas na natureza que se amontoem sobre si mesmos. Talvez a coisa mais interessante aí seja a reprodução, né? Não humana, porque ela é mais lenta, mas veja a reprodução de alguns animais unicelulares, alguns seres, né? Que se dividem, eles vão se dividindo eles mesmos, aí é a explosão, os vírus, por exemplo. Então essa ideia, que a gente não vê no microscópio acontecer aquele enorme da reprodução, é o que acontece para os juros, né? Então essa é a oitava maravilha do mundo. Então os bancos queriam viver dessa oitava maravilha do mundo. Precisavam modificar a questão da legislação, né? Precisavam mudar a lei. Então veja bem, como eles não conseguiam mudar a lei, porque para mudar a lei você precisa eleger deputados. E os bancos, por mais poder econômico que tenham, eles não conseguem convencer o povo de que cobrar juros mensalmente seria uma coisa boa, né? É boa para eles. Para o restante da população é horrível, né? Não conseguem, então, pela lei. Então, o que eles fizeram? Eles foram comendo pelas beiradas. Eles atacaram aí o Poder Judiciário. Veja bem, quem sou eu para dizer que houve alguma compra de juízes? Não posso falar isso aí, né? Se bem que hoje já está mais ou menos documentada aí a questão da promiscuidade do judiciário. Especialmente aí pela operação Destruição a Jato, né? Que agora foi vazado aí pelo Intercept, né? Eu tinha comentado aí, tem questões sobre o Lula, questões do direito e tal, por que a condenação dele é um absurdo jurídico e tal, mas agora está pior, porque agora se comprova não apenas o absurdo jurídico, como a mancomunação, né? Mancomunação? O Ministério Público e o Judiciário se mancomunaram para produzir a condenação de um inocente para fraudar as eleições. É coisa dantesca e horrível, né? Mas voltando aqui. Os bancos atacaram o judiciário, né? Porque, veja bem, é muito mais fácil comprar um juiz. Eu não estou falando que o juiz foi comprado, mas estou dizendo que põe o tutano para pensar. Ao invés de ter uma dificuldade para eleger 500 deputados, é muito mais fácil comprar um juiz, né? Comprar 2 juízes, comprar uma turma, para que eles comecem a decidir as coisas a favor dos bancos. Então, veja bem, a cédula, começou com esse negócio de cédula de crédito bancário, né? Isso já na época do FHC, já tinha essa discussão toda e tal, né? Que se for cédula de crédito bancário, os juros podem ser capitalizados. Então, os bancos começaram a dar o nome de tudo a cédula de crédito bancário, ou digamos, dar o nome cédula de crédito bancário para tudo. Até mesmo o cara ia abrir uma conta corrente lá, o título em cima era cédula de crédito bancário, né? Fizeram os estratagemas ali e tal para fazer com que o limite de crédito concedido, que nem existia, veja bem, é outra aberração jurídica. O empréstimo futuro, que não existe, é uma situação hipotética de uso daquele crédito concedido. Digamos, abriu lá 12 mil reais. Na hipótese futura de utilização desse crédito, então já se configura uma cédula de crédito bancário hoje. Uma cédula de crédito bancário para o futuro. Uma situação hipotética inexistente. Pois não é que o judiciário fez salameleque para esse tipo de lógica, né? E acabou chancelando a cédula de crédito bancário, que se dá, por exemplo, na abertura de conta corrente. Inacreditável, mas assim aconteceu, né? Pois bem, essa questão da capitalização,
ela foi objeto de alguns comentários. Um dos comentadores foi o Silvio Rodrigues, né? Ali no Direito Civil. O Silvio Rodrigues, ele diz o seguinte: olha, mas espera lá, os juros têm que ser capitalizados, porque se eles não forem capitalizados, eles deixam de ser frugíveros, não vão render filhotes, aí você vai ter juros infrugíveros. É uma tentativa de explicar uma situação da capitalização de juros, porque como o código dizia que os juros somente podiam se capitalizar anualmente, o Silvio Rodrigues agora está preocupado, pois é, mas se os juros não se capitalizarem anualmente, eles se tornam infrugíveis, porque eles não são que nem capital. Sobre eles não se calculam os juros, exceto se eles forem capitalizados. Por isso eles teriam que ser capitalizados primeiro. É uma tentativa do Silvio Rodrigues explicar o artigo 354 do Código Civil, né? Essa tentativa de explicação do Silvio Rodrigues foi utilizada por alguns juízes, inclusive, para fundamentar a necessidade de se capitalizar em juros sob pretexto do artigo 354 do Código Civil. Veja bem, a interpretação do Silvio Rodrigues está errada. Uma série de razões. Primeiro, porque não se fala em juros que não seriam capitalizados. O próprio código diz quando os juros vão ser capitalizados. Anualmente. Então, quando eles se capitalizam, eles se tornam frugíveros. Se é que dá para utilizar essa expressão que ele mesmo utiliza. Quer dizer, o capital, o dinheiro vai render filhotes, né? Como juros ele não rende. Agora, se ele é capitalizado, ele vai render. Pois é, então a questão é o prazo da capitalização. Não se pode tomar o artigo 354... porque o 354 não explicita o prazo, a partir de quando que tem que se capitalizar os juros, né? Mas, de toda forma, os bancos entraram em peso nessa argumentação do 354, já está o judiciário, né? O judiciário imparcial, que não tem nada a ver com isso aí, né? Acabou decidindo aos poucos a favor da tese dos bancos. Não apenas isso, né? Com a edição da Lei 10.931 de 2004, né, questão das súmulas vinculantes e também a questão da capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça acabou decidindo o seguinte: veja os termos da decisão. Primeira pergunta que faz o Márcio Buzzi, que é o relator, né? Capitalizar juros por período inferior a um ano é legal? Não, não é. Ele vai lá, faz uma digressão histórica ali, diz, não, o código não deixa, não permite, a súmula do STF não permite, e tal. Quer dizer, capitalizar juros é ilegal, não está certo, né? Porém, todavia, entre mentes, contudo, todavia, porém, né? É preciso respeitar o pacta sunt servanda, a boa-fé dos contratantes. Se estiver no contrato, capitalização mensal de juros, não interessa o que está escrito na lei. Não interessa o que está escrito no Código Civil. Porque está valendo a boa-fé. Que veja, os bancos ganharam no tapetão judiciário, né? No tapetão do judiciário. Porque agora, em qualquer contrato, que são contratos de adesão, você vai lá fazer um empréstimo no banco, o banco vai constar lá a capitalização mensal de juros. Porque é ali que está a máquina de fazer dinheiro, máquina de gerar dinheiro, né? Os bancos, o sistema financeiro, conseguiu, por via oblíqua indireta, que o judiciário se submetesse aos seus próprios interesses. Veja bem, talvez se o Brasil tivesse taxa de juros como tem na Alemanha, 3, 4% ao ano, ok, juros mensalmente capitalizados são juros baixos, né? Juros baixos. No Brasil a taxa de juros é estupidamente horrorosa. A taxa de juros do cartão de crédito, por exemplo, 15% ao mês, é uma taxa completamente inadmissível. O que está acontecendo com a sociedade brasileira? A sociedade é uma sociedade que está caminhando para um alto nível de endividamento. E endividamento com quem? Exatamente com o sistema financeiro. Outra modificação importante do ponto de vista jurídico é você pode retomar imóveis. Muitos imóveis foram financiados pela Caixa Econômica foram retomados por falta de pagamento. Ah, mas a pessoa não paga porque é vagabundo. Não, não é.
não paga porque está desempregado, porque perdeu o emprego, arrumou outro que não paga o suficiente. Existem muitas razões pelas quais a pessoa não deixa de pagar porque é malandro. Não. Assim, a economia não funciona desse jeito. Quem acha que a economia pode ser explicada pela malandragem, não entende nada da economia. Né? A economia, o dinheiro circula, ele circula dentro da sociedade. Então, o que está acontecendo? Prevejo eu aí que em 5 anos nós vamos ter o caos social completo. Porque entre credores e devedores não há neutralidade possível. Né? O judiciário já se postou a favor dos bancos. Com essa postura, até mesmo os advogados que defendiam os bancos agora estão ficando sem serviço. Né? Por quê? Porque não tem ninguém mais questionando. Você antigamente tinha ações de prestação de contas que o judiciário já aboliu praticamente. As ações revisionais, você não consegue mais revisionar contratos novos, porque todos eles vão prever a capitalização mensal de juros. Então você não consegue revisionar. E o pior de tudo, constam nos contratos a aplicação das taxas de comissão de permanência, né? Que são os juros colocados às taxas máximas. Para resumir a história aí, né? Uma dívida de alguém que estava devendo 120 mil, que vai para a justiça, por exemplo, ela tenta discutir aquela dívida, em poucos anos vai para R$1 milhão. Uma pequena empresa, pequeno negócio, vai quebrar, não tem como. Né? Aí a pessoa tem que se desfazer do que ela conseguiu, ela trabalhou 30 anos na vida dela. Em pouco tempo ela pode perder tudo. E pode perder para quem? Para os bancos. Né? Para os bancos, por causa da mudança das regras. As pessoas não compreenderam, pode demorar para compreender o que está acontecendo. Afetou também a advocacia, porque se você não tem advogado para entrar com revisionais bancárias, você não tem advogado da parte dos bancos também. Então a própria advocacia hoje, ela não tem mais instrumental para lutar. O que vai fazer um advogado, eu já não sei, porque a OAB parece que está sendo omissa em relação aos problemas que aqui foram aventados. Vou dar um último exemplo aqui, né? Como é que foi essa decisão do STJ e como é que está funcionando o judiciário? É ilegal estuprar as pessoas, né? Mulheres, né? É ilegal isso aí. Não pode fazer. A solução para esse tipo de coisa, vamos supor que alguém seja estuprador contumaz, né? É fácil, simples. Ele vai chegar com a mulher a ser estuprada e vai fazer um contrato com ela, né? Faz um contrato ali e tal, que o estupro seria permitido, que ela estaria consentindo. Então aí você acabaria com um estupro, porque a respeito a pacta sunt servanda aos pactos firmados entre estuprador e vítima. Então veja bem se essa lógica doida prevalecer. Os estupradores podem andar com um contrato de adesão, antes de fazer o estupro ele manda a mulher assinar. Né? E depois do estupro ele já sai correndo, vai no cartório, reconhece a firma e pronto, vai estar livre. É o tipo da piada boa para você entender o que os bancos fizeram com a população brasileira. E quem que deveria tomar ciência dessas questões para acordar? É o nosso Congresso Nacional, que infelizmente parece que dorme, né? E fica a discutir outras questões e não percebe a importância que tem. A população, né, não consegue eleger pessoas comprometidas com as necessidades do povo. Aí fica a população, Congresso comprometido com o que querem os bancos. Beleza? Um abraço para todo mundo, até o próximo vídeo.